Noite. Hoje vamos fazer a correção da atividade sobre razão. Então, na atividade passada, nós trabalhamos e revisamos sobre razão. Razão é divisão. Na primeira questão, nós temos a turma C, eixo 5 da Escola Liberdade, tem igual número de alunas e alunos. Uma recente pesquisa revelou o esporte entre as meninas. Observe o quadro. Ou seja, 12 alunas preferem futebol. 5 alunas preferem vôlei, 2 alunas, basquete, 1 aluna, tênis. O restante da turma são meninos. Então, vamos lá. Ele está pedindo na letra A para a gente determinar a razão entre. Razão, volto a dizer, é a divisão entre dois números. E quem é que a gente coloca primeiro? Quem o problema falar primeiro. Então, aqui está pedindo a razão entre o número de meninas que preferem futebol e o total de meninas. Então, se todas as meninas estão aqui, quantas meninas nós temos ao todo nessa turma? 12 mais 5, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 1, 20. Então, nós temos um total de 20 meninas. Então, ele quer saber o número de meninas que preferem futebol, que são quantas? 12. Pelo número de meninas, o número total de meninas. Então, o número total de meninas é quanto? 20. Então, qual é a razão 12 para 20? Qual é o número que eu posso dividir 12 e 20 ao mesmo tempo para transformar essa fração em uma fração irredutível? Então, eu posso dividir por 2 e obter 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. E obter 6 décimos, mas ainda aqui eu posso dividir ainda, isso aqui ainda não é a razão, eu posso dividir 6 por 2 e 10 por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Agora, o único número que eu posso dividir 3 e 5 ao mesmo tempo é o número 1, que não vai alterar em nada. Então, a razão entre o número de meninas que preferem futebol e o total de meninas da turma é de 3 para 5. Ou seja, 3 meninas preferem futebol a cada 5. Então, na letra B, o que é que eu tenho? As meninas que preferem vôlei e as que preferem futebol. Então, as meninas que preferem vôlei, 5. As meninas que preferem futebol, 12. Aí, agora vem a pergunta. Existe um número que eu possa dividir 5 e 12 ao mesmo tempo? Tirando o número 1, porque se eu posso dividir por 1, mas não altera o resultado. Então, 5 eu só divido por 5 e 1, e 12 eu tenho vários divisores. Mas essa fração aqui já é irredutível. Então, a razão entre o número de meninas que preferem vôlei e o que preferem futebol é de 5 para 12. Na letra C, as meninas que preferem tênis e as que preferem basquete. Tênis. Quantas preferem tênis? 1. Quantas preferem basquete? 2. Então, aqui também é uma fração irredutível. Então, qual a razão entre as que preferem tênis e as que preferem basquete? 1 para 2. Na letra D, nós temos as meninas que preferem basquete e as que preferem vôlei. Basquete, a gente já viu aqui, 2 preferem basquete. E vôlei, quantas preferem vôlei? 5. Então, aqui também eu não tenho como reduzir, porque 2 eu só divido por 2 e pelo 1, que não altera, e o 5 por 5 e por 1, que não altera. Então, a razão aqui é o quê? 2 para 5. Na letra E, ele pede a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Olha só, a gente só calculou aqui o total de meninas, que é quanto? 20. Mas no início da questão, a questão nos deu essa dica aqui, ó, que nessa sala da Escola Liberdade tem igual número de alunas e alunos. Então, se eu tenho 20 alunas, eu tenho 20 alunos. Então, qual é a razão? 20 meninas para 20 meninos. Então, ó, numerador e denominador igual, eu posso dividir por 20. Então, 20 dividido por 20, a razão é 1 para 1. Eu tenho, para cada uma menina, eu tenho um menino na sala. E na letra F, nós temos o número de meninas que preferem futebol e o total da turma. Quando eu falo total da turma, inclui meninos e meninas. Então, eu tenho aqui o número de meninas, eu já sei que é quanto? 20.
E o número total da turma, meninos mais meninas, 20 mais 20, 40. Então, qual é a razão aqui? Olha só, eu posso dividir isso aqui para encontrar uma fração irredutível por vários números. Quanto maior o número que eu dividir, mais rápido eu vou encontrar a razão. Então, se a gente observar, 20, ele divide por ele mesmo, e 40 também divide por 20. Então, 20 é o maior divisor comum entre 20 e 40. Então, eu posso dividir aqui 20 por 20, que vai dar 1. 40 dividido por 20, que vai dar 2. Então, a razão é de 1 para 2. Ou seja, não é isso? Eu tenho uma menina a cada 2 alunos. Quando eu falo 2 alunos, inclui meninos e meninas. Na segunda questão, a gente está tratando de uma razão especial, que é uma razão muito utilizada. Velocidade média. Onde a gente escuta a velocidade média? O carro foi para a feira a 30 km por hora, a 40 km por hora. A pessoa, quando está andando, tem uma velocidade. Quando essa mesma pessoa está correndo, ela faz um percurso mais rápido. Então, a velocidade média dela aumenta. Quando eu falo velocidade média, não quer dizer que eu saí de Riachão com o carro a 50 km e foi a 50 km por hora até chegar em feira. Não, essa velocidade variou. Teve momentos que eu pisei no freio, a velocidade caiu para 20. Teve momentos que acelerei mais, fui para 80. Quando eu falo média, a palavra já está dizendo, é uma média entre as várias velocidades que eu tive no meu trajeto completo. Então, para calcular a velocidade média é uma razão. Isso daqui a gente está trabalhando em matemática, mas é um conceito de física também, que vocês verão, e é um conceito muito útil. A velocidade média, vocês copiaram isso na última aula de vocês. É a razão, ou seja, a divisão entre a distância percorrida, essa distância pode ser em metros, pode ser em quilômetro, e o tempo gasto. O tempo gasto, quem vai dizer aí é o aparelho. Se eu for andando, meu tempo é 1. Se eu for de bicicleta, meu tempo é outro. Se eu for a carro, é outro. Se eu for de avião, o tempo também é outro. Então, vamos calcular aqui a velocidade média. Velocidade média, lembrando, velocidade média, VM, é sempre igual à distância percorrida dividido pelo tempo que eu gastei. Sempre vai ser isso, se eu quiser calcular qualquer velocidade média. Então, na letra A, nós temos o seguinte, ó. Um trem percorreu uma distância de 160 quilômetros em 2 horas. Qual é a velocidade média desse trem? Eu posso dizer que a velocidade do trem era 160? Não, de jeito algum. Ele percorreu 160, foi a distância, ó. Então, a velocidade média, VM, velocidade média, foi a distância percorrida, 160. Essa distância foi percorrida em quanto tempo? Qual foi o tempo? 2 horas. Aí aqui a gente faz a divisão simples, 160 dividido por 2. Rapidinho aqui, 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16, para 16, nada. Abaixo 0, 0 não divide por 2, coloco o 0 no quociente. Então, nós temos aqui a velocidade média do trem foi de 80. 80 é o quê? Vou especificar aqui. 80 quilômetros barrinha hora, que é o que a gente fala, 80 quilômetros por hora. Na letra B, nós temos um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre elas é de 140 quilômetros e o carro leva também 2 horas para fazer esse trajeto. Qual a velocidade média desse carro? Velocidade média é igual. Qual foi a distância? 140. 140 dividido pelo tempo, 2 horas. Então, velocidade média vai ser igual. Vou armar a continha aqui, só para a gente relembrar, mas é uma conta bem simples. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14, para 14 nada, abaixo 0. 0 não divide por 2, vai para o quociente. Então, ó, 70. 70 é o quê, turma? Quilômetros por hora. Então, ó, observe, só foi dividir a distância pelo tempo. A PRO não tem na questão, mas eu vou colocar. Ah, mas fulano foi de bicicleta e gastou 3 horas. Se fulano gastou 3 horas, qual foi a velocidade média de fulano? Eu vou colocar aqui 140 dividido por 3. Quando a gente faz a divisão de 140 por 3, não vai dar uma divisão exata, ó. 14 dividido por 3,
4. 4 vezes 3, 12. Para 14, 2. Abaixa aqui o 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Vai acabar dando uma dízima, ó. Bota a vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. Então, nesse caso aqui, quem gastou 3 horas, ele foi aproximadamente com uma velocidade média de 46,6 quilômetros por hora. Isso aqui não faz parte da questão, o professor está exemplificando que poderia ser um outro valor, certo? E aqui nós vamos ver um outro exemplo de razão, que é a densidade demográfica. Isso aqui é um conceito que vocês estudam em geometria ou em geografia. O que é a densidade demográfica? É a divisão entre o número de habitantes e a área da superfície do território. Só para vocês terem ideia, São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade que tem uma densidade demográfica muito grande, ou seja, tem muitos habitantes por metro quadrado. Já na zona rural, por exemplo, a gente pega um exemplo, a gente caminha uma casa e passa não sei quantos metros para ter outra casa, e assim vai. Então, lá tem uma densidade menor na zona rural. Então, como é que a gente calcula essa densidade? Existe uma formulazinha também que é na forma de razão. A densidade demográfica é calculada pelo número de habitantes, o número de habitantes da região, pela área, pelo território. Então, eu posso também calcular a densidade de Riachão. Pego, por exemplo, os 33 mil habitantes aproximadamente de Riachão e calculo pela área para ver se Riachão é uma cidade que tem uma densidade demográfica alta ou baixa. Mas a gente vai para o exemplo que está aqui, que é uma continha bem simples. Calcule. Qual a densidade demográfica de uma população de 40 mil habitantes que vive em uma área de 100 quilômetros quadrados? Foi uma conta que a gente colocou aqui de propósito, uma conta fácil de resolver, porque divisão por 100, basta a gente cancelar os zeros. Então, vamos calcular a densidade dessa cidade. Densidade vai ser igual. Número de habitantes, 40 mil. Ó, 40 mil habitantes. Esses 40 mil vai ser dividido pela área. Qual é a área? 100 quilômetros quadrados. Então, aqui é uma divisão bem simples, que basta a gente cancelar o zero. Cancelei um zero no de cima e cancelo um zero no de baixo. Cancelo um zero no de cima e de baixo. O que foi que me restou aqui? 400 dividido por 1. Quanto é, turma? 400 dividido por 1? 400. Então, qual a densidade demográfica dessa cidade? De 400 habitantes por quilômetro a cada 1 quilômetro quadrado. Ou seja, se eu tenho 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro, nesse quadrado formado pelo triângulo, ou pelo quadrado, eu tenho 400 habitantes que vivem nesse quilômetro quadrado, certo? Por hoje é só, na próxima aula a gente continua.